A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu estarei falando sobre dois atos: Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E nós iremos também tomar por base duas passagens da palavra do Senhor nosso Deus. A primeira está na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo de número 10. Se você pode acompanhar a leitura aí, se você tem aí a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, abra agora na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo de número 10. Depois nós vamos lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 19 e o versículo de número 9. Amém? Vamos ler aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Vamos agora para Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 19. Estou aqui com a Bíblia. Capítulo de número 19, versículo de número 9, que nos diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Como já disse, irmãos, hoje eu estarei falando sobre dois atos: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que o que eu irei falar aqui é mais para aqueles que já estão servindo a Deus, né? E para aqueles que, porventura, querem ou, se tiver a oportunidade, vão querer servir a Deus. Porque estas duas passagens bíblicas falam a respeito daqueles que são salvos, que vão passar pelo tribunal de Cristo e também participar das bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo é o primeiro dos eventos das bodas do Cordeiro. Pode parecer estranho que incluamos o tribunal de Cristo nas bodas do Cordeiro, mas não devemos nos esquecer que as bodas do Cordeiro são a celebração da vitória da igreja e tem a duração de 7 anos, como as bodas judaicas duravam 7 dias. Ou seja, o casamento judaico, ali a festa do casamento, durava 7 dias. Nós podemos ver, por exemplo, o casamento de Sansão. O casamento de Sansão, a festa do casamento durou 7 dias, que é equivalente a 7 anos, né? Enquanto no Velho Testamento era 7 dias, agora a igreja vai estar em festa no casamento da noiva, que é a igreja com Jesus Cristo, durante 7 anos. Enquanto o mundo aqui estiver enfrentando 7 anos de tribulação e grande tribulação, a igreja estará com Cristo na glória, né, participando das bodas do Cordeiro, que vai durar justamente os 7 anos que a tribulação e a grande tribulação são divididos em 2 períodos, 3 anos e meio, o primeiro chamado de tribulação, e os segundos 3 anos e meio, o segundo 3 anos e meio, chamado de grande tribulação. Portanto, deste modo,
todo o período de 7 anos deve ser considerado como o das bodas do Cordeiro. Além do mais, o que normalmente é chamado de bodas do Cordeiro, as Escrituras denominam de ceia das bodas do Cordeiro, como nós lemos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Numa clara demonstração de que as bodas envolvem mais de um ato, entre os quais um deles é a ceia. Então, primeiro é o tribunal de Cristo e depois também a ceia das bodas do Cordeiro. Reunida a igreja, será iniciado o tribunal de Cristo, pois todos os homens devem ser submetidos a julgamento, pois assim está ordenado. Os salvos vão ser julgados no tribunal de Cristo. Quero deixar isso bem claro, os salvos, a igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo, não só para saber se é salva ou não, mas para receber galardão. Enquanto que os ímpios vão ressuscitar depois do milênio, ou seja, depois de 1007 anos que a igreja foi arrebatada, os ímpios vão ressuscitar para comparecer diante do trono branco para serem julgados, condenados e lançados no lago do fogo. Então nós vemos que este julgamento, por exemplo, no tribunal de Cristo, é o julgamento dos fiéis, será um julgamento especial para recebimento de galardão. O tribunal de Cristo acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Será realizado nos céus. A Bíblia ensina que esse julgamento será exclusivamente para os salvos arrebatados na vinda de Jesus. A questão da salvação já foi resolvida, então não precisa ser julgado para saber se vai ser salvo ou não, porque a Bíblia diz que não há condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então já estão salvos. Todos quantos forem arrebatados, foram arrebatados porque já estão salvos, não para saber se vai ser salvo ou não, porque quem não é salvo não será arrebatado. Então a questão da salvação, ela já foi resolvida, não será um julgamento para condenação ou salvação, será um julgamento para receber galardão, conforme o que prometeu o Senhor Jesus em Apocalipse, capítulo de número 22 e versículo de número 12, onde ele disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, o tribunal de Cristo é o tempo em que a igreja permanecerá no céu com o Cordeiro para receber a recompensa pelo seu trabalho. Depois voltará com ele a fim de inaugurar o reino milenar. Porque após a grande tribulação, Jesus Cristo voltará com a sua igreja. Não é que Jesus virá 2 vezes, é uma vez só, mas em 2 etapas. A primeira para arrebatar a igreja, a segunda ele virá com a igreja para implantar o reino milenial. O tribunal de Cristo é a palavra grega bema, que se refere a uma plataforma elevada de arbitragem e recompensa. É um local onde a vida e as obras do crente são examinadas. O apóstolo São Paulo nos ensina dizendo: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É onde nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 10. Quando os crentes estiverem diante do tribunal de Cristo em sua vinda, eles serão julgados de acordo com as suas obras, de acordo com o seu caráter e a sua frutificação.
o tribunal de Cristo determina a recompensa ou a perda da mesma, e não a salvação, pois quem estiver diante do tribunal, no mínimo, receberá a salvação. Pode não receber galardão, mas a salvação está garantida. Tá? Então, é o que a Bíblia nos afirma na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, a partir do versículo 11 até o versículo 15, que se as obras de alguém se queimar, vai sofrer detrimento, ou seja, ele vai sofrer perda do galardão, mas todavia será salvo como pelo fogo. Então a salvação está garantida, porque a salvação não depende das obras, mas o galardão sim, o galardão depende das obras. Então as obras é para a gente receber galardão, não para ser salvo, porque a Bíblia nos deixa bem claro aos Efésios, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 5, aliás, capítulo de número 2 e versículo de número 8, que é: pela graça nós somos salvos por meio da fé, isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não depende das obras, depende da fé e da obediência em Jesus Cristo. Mas o galardão, a recompensa, depende das obras. Portanto, a base deste julgamento será a fidelidade. Neste julgamento, todos os cristãos serão julgados, não haverá exceção, pois todos havemos de comparecer, estou repetindo, ante o tribunal de Cristo, como está escrito lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 10. E também em Romanos, capítulo de número 14, versículo 10 e 12, que diz: de maneira que cabe cada um de nós dar conta de si mesmo a Deus naquele dia. Tá? Portanto, neste julgamento, o crente terá que prestar contas da sua fidelidade ou infidelidade a Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. É que o apóstolo São Paulo está dizendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, e o versículo de número 2 até o versículo de número 5. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, o apóstolo São Paulo dizendo: muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Segunda carta de Paulo, aliás, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 2 até o versículo 5. Portanto, o cristão será julgado pela sua conduta. O apóstolo São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 31, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, os salvos serão julgados pelo tratamento também com o próximo, né? Com qual foi o seu procedimento com o próximo aqui, enquanto ele viveu neste mundo. A Bíblia nos afirma em aos Romanos capítulo 14, versículo 10, mas tu por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O apóstolo São Paulo afirmando aqui novamente que todos os salvos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. O cristão terá que prestar contas das suas práticas e ações, a oportunidade e o conhecimento que recebeu, os dons, os talentos, enfim, tudo o que de Deus ele recebeu aqui. Mateus capítulo 25, versículo 14, até o versículo de número 29. As más ações do cristão, quando ele arrepende-se, são perdoadas no que diz respeito ao castigo eterno, como está em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nós já falamos, que nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, né? Mas são levados em conta quanto à sua recompensa. Como está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós lemos no princípio, capítulo 5, versículo de número 10. As boas ações e o amor do cristão são lembrados por Deus e por Ele recompensados, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda serves. Aos Hebreus 6 e 10. Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Aos Efésios capítulo 6, versículo 7 e versículo de número 8. Agora, nós vemos, por exemplo, que no tribunal de Cristo, as nossas obras, elas serão julgadas. Elas serão julgadas. Para ver se são obras feitas de ouro, pedras preciosas, prata, ou se são feitas de palha, feno e madeira. São 6 tipos de obras ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, do versículo 11 até o versículo 15. Então as nossas obras serão julgadas ali, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. É o que eu já citei. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 até o versículo de número 15. O que eu li aqui você vai encontrar aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, de 11 a 15. Portanto, nada ficará oculto. Quando o cristão realiza um trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus, que é o fundamento de toda a nossa obra, ele assim está construindo um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Mas quando o trabalho na obra é edificado sobre o seu nome e tudo circula em torno de si, do eu, e não para o Senhor Jesus, ele está construindo um edifício de madeira, feno e de palha, onde o dia revelará e o fogo queimará. Com o que nós podemos comparar a obra de ouro? Obra de ouro é obras feitas em Deus. A obra de prata é obras feitas em Cristo. Obras de pedras preciosas, comparada com as pedras preciosas, é obras feitas no Espírito Santo. Agora vamos para as obras inferiores, né? As obras que quem praticar elas não vão receber galardão. Madeira queima com facilidade, né? Se colocar madeira no fogo, ela vai queimar com facilidade. Inclusive no fogão de lenha a gente usa madeira, né? Para poder fazer o fogo, porque ela queima e se torna brasa, cinza e acaba. Depois que apaga, vira carvão ali e cinza, né? Então, o que pode ser comparado à obra de madeira? A obra de madeira pode ser comparada como obras feitas por egoísmo e interesse próprio. E também feno, que é graveto, né? Pode ser comparado como feno, o graveto,
as obras feitas por aparência e satisfação humana. E por último, a obra comparada com o palha, né? Esta obra comparada com o palha. Palha também queima, né? Palha queima com facilidade. Portanto, um fogo que começa e logo termina, a gente chama ele de fogo de palha, né? Porque logo queima. Então, esta obra comparada com o palha são obras feitas para se autopromover e ser aplaudido. E quantos, né, infelizmente, no tempo atual, estão construindo obras desse jeito, desse tipo. Portanto, irmãos, embora salvo, poderá ter uma grande perda, que é a perda do galardão ou dos galardões. Sentimento de vergonha diante de Cristo, né? A pessoa pode ter naquele dia, né? Sentimento de vergonha diante de Cristo, perda do trabalho que fez para Deus na sua vida, perda da glória e da honra diante de Deus, perda de oportunidade de ser coroado e recompensado por Jesus e, finalmente, perda de ter uma boa posição também no céu, como está lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 19. Né? Aquele será chamado pequeno no reino do céu. Agora, quais são os galardões que o Senhor dará aos salvos? Quais são? Nós sabemos que estes galardões aqui, eu quero deixar bem claro, não são coisas no sentido literal, como está escrito na Bíblia, não pode ser interpretado como algo literal. São recompensas simbólicas, são recompensas espirituais e não recompensas que a gente pode comparar realmente com uma coroa colocada na cabeça. Por exemplo, uma pessoa que vai receber 5 coroas, acho que ele vai colocar uma coroa em cima da outra, então não é isso. Então é uma recompensa espiritual e não uma recompensa material ou física, seja lá como for. Então o próprio Jesus, ele distribuirá os galardões. Jesus tem galardão ou recompensa para entregar aos fiéis. Ele não mandará um representante, pois ele mesmo disse: eis que eu venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22 e versículo de número 12. Então, quais são os tipos de galardões? Haverá diferentes tipos de galardões simbolizados por coroas, porque no mundo bíblico, no Novo Testamento, os galardões que os vencedores recebiam nas Olimpíadas gregas, o termo vem do Olimpo, o monte sagrado dos deuses, uma coroa de ouro era conferida aos vencedores. E o apóstolo São Paulo faz menção disso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 até o versículo de número 25. A coroa da vida. O que a Bíblia fala sobre a coroa da vida? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Depois nós temos a coroa da glória. A coroa da glória. Esta é para os ganhadores de almas. A Bíblia nos diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória.
1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 até o versículo 4. Outras referências nós podemos ler Filipenses, capítulo 4, versículos 1, e depois da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 19. Depois nós temos a coroa da justiça. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, irmãos, são recompensas e galardões. Mas, o que eu estou dizendo, são coisas simbólicas, são coisas, recompensas espirituais, não no sentido literal. Então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo São Paulo diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, os que amam a vinda de Jesus Cristo, todos os que amam a vinda de Jesus Cristo, receberão a coroa da justiça. Depois nós temos a coroa incorruptível, que está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. E diz assim: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Portanto, o crente nesta vida precisa trabalhar pela fé e trabalhar sem cessar pela causa do Mestre, porque a nossa recompensa não será nesta terra, mas nos céus. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 12. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Portanto, as promessas de Jesus se cumprirão para os vencedores. A Bíblia nos diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2 e 7. Depois de tudo consumado por Deus em seu plano de salvação e o número dos salvos completarem-se, então o Senhor levará a todos a comer da árvore da vida para que vivamos para sempre, pois a partir deste momento morte para os salvos não existirá. Louvado seja o nome do Senhor. Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é ser lançado no lago do fogo, porque ser lançado no lago do fogo é chamado de a segunda morte, separação eterna de Deus. A segunda morte ela está relacionada à condenação eterna. Para nós não existirá a segunda morte, pois estaremos com o Senhor para sempre. Quem subiu no arrebatamento escapou da segunda morte. E ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2 e 17. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo de número 2, versículos 26 até o versículo de número 28. Isto, irmãos, ocorrerá logo após a entrega dos galardões. O galardão que o Senhor dará como recompensa pelo trabalho a Deus será utilizado no reinado de Cristo aqui na terra. Pois quem precisa de coroa a não ser para participar de um reinado? E isto fica bem claro se compararmos a promessa de Cristo como recompensa. Isto ocorrerá quando o Senhor implantar o milênio sobre a terra e reger as nações com varas de ferro. Nós estaremos também exercendo poder
sobre as nações concedidas pelo Senhor. Depois ele diz, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 3, versículo 5. Isso ocorrerá logo após o arrebatamento. Essa será a roupa que usaremos no céu com Jesus. O branco representa as justiças e a santidade dos salvos. Depois, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3 e 12. Isso prova-nos que nunca sairemos do céu para habitar outra vez aqui na terra, no meio de sofrimento e de dor. Essa promessa só irá cumprir-se definitivamente depois do arrebatamento, quando todos os que vencerem estiverem juntos para sempre. Louvado seja Deus. Aí haverá um só rebanho e um só pastor, porque todos os salvos estarão juntos, todas as igrejas locais que existem na face da terra, os salvos destas igrejas vão ser arrebatados e formará um rebanho só, e Jesus Cristo será o sumo pastor deste rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. E depois ele diz também, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3 e 21. Quando todos os salvos estiverem juntos no céu, então iremos assentar-nos com Jesus no seu trono de glória. Depois ele diz também, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21 e versículo de número 7. Portanto, irmãos, para terminar, enfim, seremos recompensados e servidos por Jesus na grande festa das bodas do Cordeiro, onde estaremos sentados na grande mesa, e o próprio Jesus, o dono da festa, nos servirá. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está me ouvindo, você que me ouviu, que deseja participar desta festa, deseja estar na glória, deseja estar no céu, juntamente com a igreja, receba Jesus Cristo na tua vida como teu Senhor e como teu Salvador, para que você possa participar desta festa maravilhosa e também receber o galardão ali no céu, se você construir aqui, enquanto estiver com vida, obras de ouro, pedras preciosas e prata. Porque quem construir obras de madeira, palha e feno não vai receber galardão. Entregue a tua vida para Jesus, e você que já é salvo, fique firme, permaneça na presença do Senhor, não permita que nada te tire da presença do Senhor, mas permaneça fiel até o final da tua vida, ou até a volta de Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Deus nos abençoe, fique na paz do Senhor. Não deixe de colocar aí o seu like, fazer o seu comentário, também ativar o sininho da notificação, para quando postarmos uma nova mensagem aqui, você receber a notificação no seu aparelho celular. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.